Bem, meus amigos, minhas amigas, vamos dar início então à nossa aula de hoje. E o tema que nós estamos trabalhando é a boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil. Nas aulas pretéritas, nós trabalhamos a boa-fé em duas das suas três funções. A primeira função foi a função interpretativa do artigo 113 do Código Civil. A segunda função foi a função ativa, em que a boa-fé objetiva gera deveres laterais ou anexos. Eu falei em dever de informação, em dever de segurança, em dever de cooperação. E, por fim, nós temos a terceira e última função da boa-fé objetiva, que é a chamada função reativa. A função reativa gera as figuras parcelares da boa-fé. Isso quer dizer o quê? A boa-fé objetiva aqui vai ser usada como defesa. A boa-fé objetiva aqui vai ser usada para repelir uma pretensão injusta. A boa-fé objetiva aqui vai ser usada como escudo para afastar uma pretensão injusta. Estudar a função reativa da boa-fé é estudar figuras absolutamente famosas hoje na doutrina e na jurisprudência, como, por exemplo, venire contra factum próprio, suppressio e surrexio. Vamos, então, começar pelo começo. Quais são as figuras parcelares da boa-fé objetiva, aquelas usadas como defesa? A primeira das figuras é a chamada exceptio doli. Eu vou usar aqui o chat para deixar registrado o nome da figura. A exceptio doli, também conhecida como exceção do dolo. O que significa exceção do dolo? Quando um contratante agir de maneira dolosa para com o outro, este outro pode deixar de fazer alguma coisa porque houve dolo da parte contrária. A exceção do dolo, na verdade, é uma forma de aquele que está sendo vítima do dolo não precisar cumprir a sua parte na contratação. Imaginemos que o vendedor me vende um computador que simplesmente não funciona. Eu estou pagando por mês R$ 500 em boletos bancários para ele. E daí, o computador funciona há poucos dias e trava e não funciona mais. Um expert vem e diz, você comprou um computador com peças recalchutadas, esse computador é uma porcaria. Pela exceptio doli, pela exceção do dolo, eu posso deixar de pagar as prestações vindouras do computador porque eu fui enganado. E o vendedor não poderá protestar esses boletos, estas prestações futuras. Os senhores podem se perguntar, mas se o vendedor protestar, o que você faz? Você alega a exceção do dolo para retirar eficácia desta pretensão. Portanto, a primeira figura é a chamada exceptio doli. Evita que um dos contratantes se valha da sua própria torpeza. Eu me defendo dizendo, não farei o que você quer, porque você foi torpe, porque você agiu com dolo. A segunda figura parcelar da função reativa é o chamado tu quoque, que é o velho até tu. A figura do tu quoque nasce daquela máxima latina que é atribuída a Júlio César, quando nos idos de março, Júlio César é esfaqueado dentro do Senado, e o último a esfaqueá-lo é o seu filho adotivo, Caio Júlio Bruto, e Bruto, quando esfaqueia César, César diz, ou teria dito, segundo a lenda, até tu, Brutus, meu filho, tu, quoque, Brute, fili mi, até tu, Brutus, meu filho. O tu quoque é uma figura interessante, porque, na verdade, ela vai partir de uma origem claramente canônica,
em que eu não devo tratar o outro, senão da maneira que o outro gostaria que o outro me tratasse. Ou seja, a minha medida no tratamento do outro é a medida da que eu gostaria que o outro me tratasse. Portanto, é uma ideia de tratamento leal. É uma ideia de tratamento segundo as normas de probidade, de correção. O tuquoque, na verdade, é não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Daí a origem canônica da boa-fé objetiva. Um exemplo que se dá de tuquoque é: enquanto você, locador, não me paga as benfeitorias decorrentes que eu realizei, necessárias, e que você tem que me pagar, eu alego tuquoque e não saio do imóvel até que o locador me pague o valor das benfeitorias necessárias que eu realizei sobre o bem. A lei de locação dá direito ao locatário de, em tendo feito benfeitorias necessárias, ficar no imóvel até que o locador o indenize. É o chamado direito de retenção. O direito de retenção é um belo exemplo de tuquoque. Se até que você, locador, me pague o que você me deve, eu não desocupo o imóvel. E, na verdade, na prática, os juízes acabam determinando que o valor das benfeitorias seja abatido dos futuros aluguéis. Porque, como eu não devolvi a posse, como eu prossigo na posse, eu então eu então pago os aluguéis e vou abatendo do valor das benfeitorias que eu teria direito a receber. Então, portanto, tuquoque é haja com o outro assim como você gostaria que agissem consigo. E por isso a retenção ela decorre do tuquoque, que é a ideia de que enquanto você não me paga, eu não saio do imóvel. Então, a terceira figura parcelar, a segunda figura parcelar da boa-fé objetiva é o tuquoque. Exceptio doli e tuquoque. A terceira figura parcelar da boa-fé objetiva é o venire contra factum proprium. Venire contra factum proprium. O venire contra factum proprium é literalmente, em bom latim, voltar-se contra as próprias condutas. Voltar-se quanto às próprias condutas. Ou seja, em bom latim, eu tenho duas condutas separadas no tempo, sendo que uma das condutas contraria a outra. A conduta subsequente contraria a conduta antecedente, havendo, portanto, uma quebra de confiança. Havendo, portanto, uma quebra de confiança. A melhor tradução do venire não é a literal, voltar-se contra as próprias condutas. É a ideia da proibição de um comportamento contraditório. Aliás, quem fala muito bem disso é o professor Anderson Schreiber, no seu livro. Ele diz que o venire contra factum proprium é a proibição de um comportamento contraditório. Então vamos entender o venire, que é de grande importância prática. Eu tenho duas condutas separadas no tempo. Uma conduta anterior, que é negada pela conduta posterior. Venire contra, voltar-se contra, é a conduta posterior. Factum próprio, o ato próprio, o fato próprio, é a conduta anterior. E, portanto, meus amigos, eu tenho literalmente, numa metáfora, eu estou conduzindo por uma estrada. O sinal está verde, não há pedestres na via, não há trânsito. Qual é a conduta que se espera em termos de confiança? Sinal verde, não há pedestres, que eu prossiga nessa rota normalmente. Eu, do nada, dou uma brusca freada em meu veículo. Esta segunda conduta
frear bruscamente o veículo é incompatível com a primeira, que é prosseguir na direção, já que a estrada estava vazia. Eu dou esse exemplo bobo, mas só para vocês entenderem que a ideia do venire contra factum próprio, da proibição do comportamento contraditório, é uma ideia de que as condutas das partes geram confiança. E esta confiança tem um valor jurídico. Confidere, com fé. A confiança é protegida pela boa-fé objetiva. E aí, senhores, há muitos exemplos de venire contra factum próprio. Talvez o mais famoso tenha sido o julgamento pelo Rio Grande do Sul do caso da Sica e dos plantadores de tomate. A empresa Sica, como muitos sabem, produz massa de tomate. E todo ano a empresa Sica tinha uma atitude com os seus plantadores de tomate. A empresa distribuía gratuitamente sementes do tomate que ela usava em suas massas. Resultado, por anos a fio, ela distribuiu as sementes. Os plantadores, a professora Judite Martins Costa, no livro dela, conta a história. Os plantadores plantavam tomate e a Sica vinha e comprava o tomate. Em certo ano, eu não lembro mais por quê, se havia pouco tomate ou se a Sica resolveu não produzir a massa, a Sica distribui sementes de tomate. Os plantadores plantam os tomates, mas na hora de comprar a safra, a Sica simplesmente se recusa. Reparem, recusa a comprar depois de ter distribuído as sementes de tomate. O que nos leva a uma óbvia conclusão. Há uma quebra de confiança, porque a Sica poderia ter dito: este ano não distribuirei sementes, mas ela distribui e não compra a safra. Esse é um típico exemplo de venire contra factum próprio. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Sica a indenizar os plantadores de tomates. Aliás, este é um caso de boa-fé objetiva na fase pré-contratual, porque eles não distribuíam semente em razão de um contrato. Eles distribuíam sementes para depois se celebrar o contrato de compra e venda dos tomates. Outro exemplo de venire contra factum próprio está no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que um sujeito financiou um certo imóvel e pagou todos os boletos enviados pelo banco. Todos. Sem atrasos, portanto não tinha juros, não tinha mora, não tinha nada disso. O banco vai e dá a quitação para que o cliente levante a hipoteca que onerava o imóvel. Muito bem? Depois de um tempo, o banco manda uma carta dizendo: erramos, não era para te dar a carta de quitação nem a liberação da hipoteca. Nós refizemos seus cálculos e você tem um saldo devedor em aberto de X mil reais. Espera um pouquinho só. Você, credor banco, mandava os boletos? Sim. O valor que você mandava, eu paguei? Sim. Eu tenho aqui todos os boletos, do 1 até o 50, todos pagos? Sim. E você agora recalcula e eu sou obrigado a te pagar essa diferença? Não, porque isto quebra a confiança das partes. Isso agride, isto afronta a boa-fé objetiva. Então, meus amigos, o venire contra factum próprio, o voltar-se contra as próprias condutas, vai exigir duas condutas, sendo que a segunda contraria a primeira. O venire tem sido utilizado com uma largueza enorme, inclusive no direito de família. Ou seja, essa hora é fogo, né? Inclusive no direito de família. Eu diria para vocês que o venire
é a figura mais relevante em termos de tribunais no momento. Bom, o venire tem um desdobramento, um corolário, uma consequência, que são duas figuras chamadas de suprécio e surrexio. Suprécio, durante muito tempo, eu tive dúvida se grafava com um único P ou com dois Ps, mas eu, estudando um dia com a minha professora de francês, ela tem 1000 dicionários de latim, e eu pedi para ver a origem de suprécio. E suprécio nasce do verbo supprimere, e supprimere em latim se grafa com dois P's. E, portanto, suprécio efetivamente se grafa com dois P's. E o que é, então, a suprécio e a surrexio? A suprécio é o abandono de uma posição jurídica pelo seu titular por algum tempo. A suprécio exige tempo. A suprécio não é automática. Então, outro dia eu dei um parecer e eu defendi uma suprécio automática, mas numa questão muito, muito, muito especial, que é tão excepcional que nem vale a pena eu desenvolver isso com vocês. Então, eu tenho uma certa posição jurídica, eu abandono, eu deixo de exercer por certo tempo. Quando eu deixo de exercer uma posição jurídica que eu tinha por certo tempo, ocorre suprécio. Isso significa dizer que aquele que não exerceu a posição que poderia ter exercido, perde essa posição. E há outro, que é a outra parte do contrato, que tem a surrexio, que é a outra face da moeda da suprécio. E, portanto, ocorrendo suprécio para um, ocorre surrexio para outro. Aquele que abandonou perde a posição jurídica, suprécio. Mas aquele que a outra parte adquire a posição jurídica, por surrexio. Se vocês olharem o artigo 330 do Código Civil, ele vai dizer basicamente que o pagamento feito reiteradamente em lugar diverso do contratado faz presumir renúncia quanto ao lugar do contrato. Renúncia quanto ao lugar do contrato. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, ocorre suprécio quanto ao lugar do contrato original e surrexio quanto ao novo lugar contratado. Suprécio quer dizer que o lugar originalmente previsto no contrato não mais prevalece. E o novo lugar passa a ser o lugar do contrato. O novo lugar passa a ser o lugar do contrato. A suprécio ela é tão ampla que eu posso ter suprécio do dia do pagamento. Então, por exemplo, eu pagava normalmente o aluguel no dia 10 do mês. Mas no contrato, por escrito, no seu instrumento, dizia que o pagamento era no dia 5. Bom, se eu pago no dia 10, sendo que o contrato prevê o pagamento no dia 5, evidentemente eu estou em mora e vou arcar com os consectários da mora. Mas vamos supor que o proprietário nunca reclame. Ele simplesmente aceita o pagamento no dia 10. Ele não pode, ao final do contrato, alegar que naqueles anos de contrato eu estive em mora e cobrar multas, por exemplo, ou juros, por exemplo. O lugar fático do contrato, o tempo fático do contrato, prevalece sobre o lugar escrito do contrato. O tempo prevalece sobre o tempo escrito do contrato. Em outras palavras, senhores, a conduta das partes é mais relevante do que o instrumento do contrato. O papel. Por quê? Porque a conduta das partes gera confiança. E essa confiança é juridicamente protegida. Eu já defendi suprécio, por exemplo, em sorteio de vaga de garagem. Imaginemos certo condomínio que tem na sua convenção que haveria todo ano
sorteio de vaga de garagem. Mas o condomínio nunca faz isso na prática. E se o condomínio nunca faz isso na prática, em tese, ocorreu suprécio. E daí um dia um vizinho lê a convenção e exige o sorteio, sendo que aquele prédio nunca sorteou as vagas de garagem. É um caso clássico de suprécio. O condomínio que nunca exerceu aquele direito perde o direito de exercer o sorteio. A suprécio, ela tem sido trabalhada também no direito de família, e a suprécio, ela gera alguma dúvida do seu diálogo com a prescrição ou com a decadência. Porque, afinal, prescrição e decadência são institutos jurídicos ligados ao elemento tempo. E, portanto, prescrição, decadência, suprécio e surrécio são temas que eu estudei na minha livre docência ao falar de prescrição por uma razão óbvia. Qual é a diferença entre suprécio e prescrição? Bom, a prescrição, ela extingue pretensões, ou seja, o poder que teria o credor de exigir a prestação de dar, fazer ou não fazer. Portanto, a prescrição extingue pretensão. A prescrição tem prazos para o seu exercício. Logo, a prescrição decorre do princípio da segurança jurídica. A suprécio, ela decorre da ideia de justiça. Quem não exerceu uma posição jurídica por um tempo, gera no outro contratante a confiança de que não mais exercerá esta posição. E aí temos a figura da suprécio. A prescrição se baseia em segurança. A suprécio se baseia em justiça no caso concreto. Essas são as ideias de prescrição e de suprécio. Podemos evoluir essa conversa para explicar da suprécio e explicar da surrécio. Podemos ir um pouco além e falar agora de mais uma figura que decorre tanto da boa-fé quanto da função social do contrato, que é o chamado adimplemento substancial. Adimplemento substancial. Nós vimos no semestre passado que o devedor pode cumprir totalmente a prestação e estará adimplente, ou descumprir a prestação e estará inadimplente. Reparem o seguinte: se o devedor tinha que pagar 100 prestações e paga uma, ele está inadimplente. Se ele tinha que pagar 100 prestações e paga 99, ele também está inadimplente. Só que a doutrina, a partir do corolário da boa-fé e da função social do contrato, importam uma figura do substantial performance para dizer que, quando o adimplemento for quase total, o efeito não pode ser igual do adimplemento que é de zero, quando o inadimplemento é total. Em outras palavras, o adimplemento substancial é um quase adimplemento total, que não pode ser tratado como o inadimplemento total. Então, o que a doutrina propõe e a jurisprudência aceita? Pagar uma prestação do carro é inadimplemento. O credor do dinheiro pode resolver o contrato, devolve aquela prestação paga e o contrato está extinto. Agora repare, na alienação fiduciária foi onde nasceu essa figura. Eu compro um carro financiado com o Banco Itaú,
pago 99 prestações das 100 e não pago a última. Quais são os direitos do credor na hipótese de inadimplemento do devedor? Primeiro, o credor pode resolver o contrato, devolve o preço e pega para si o carro vendido. Outra coisa, além das perdas e danos, outra coisa é o banco, o credor, exigir apenas o pagamento da última prestação, sem se falar em resolução do contrato. Isso tudo está no artigo 475 do Código Civil. O artigo 475 dessa dupla faculdade. A doutrina vai dizer que se o adimplemento é substancial, quase total, e claro que esse quase não é um quase numérico, não há parâmetros, cada juiz vai interpretar de uma maneira o que é o quase total. O que ocorreria, então? Ocorreria que o credor não poderia resolver a obrigação. No caso do carro, eu paguei 99 prestações de 100. O banco não poderia tomar o carro do devedor, mas apenas cobrar as prestações faltantes e as perdas e danos, multa, juros, honorários de advogado e assim por diante. Haveria, portanto, na figura do adimplemento substancial, uma restrição à faculdade do credor de resolver o contrato em caso de inadimplemento. É curioso, porque essa figura, ela permite que o credor cobre, mas não permite que o credor desfaça o vínculo contratual. Aliás, a primeira vez que eu li a respeito dessa figura foi na obra do professor Rui Rosado de Aguiar Júnior, que é um dos grandes, ou era porque ele faleceu, um dos grandes pensadores nos tribunais. A ideia do adimplemento substancial, ela permeou as decisões do STJ por anos a fio, admitindo, sim, que o cumprimento de boa parte da obrigação é como se o cumprimento fosse total. Pelo menos para fins de resolução, mas poderia o credor cobrar as prestações faltantes. Tem uma decisão do ministro Sanseverino sobre compra e venda de carretas financiadas, que ele vai dizer exatamente isso. Tomar o bem, não há resolução, mas você paga as correspondentes perdas e danos, ou seja, o devedor paga o que falta, mais juros, multa, etc. O problema é que em 2017, se meu tempo é traiçoeiro, ou 2018, já não me lembro, o STJ cria um precedente importante para dizer que o adimplemento substancial não se aplica ao contrato de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, eu tenho regras próprias da lei especial e essas regras afastariam, portanto, a figura do adimplemento substancial. Eu acho esta decisão do STJ puramente política, porque a alienação fiduciária é um contrato como qualquer outro e tem que observar os princípios da boa-fé, 422, e função social do contrato, 421. Portanto, meus amigos, eu, Simão, não entendo nem adequada, nem correta a decisão do STJ de não aplicar a figura apenas ao contrato de alienação fiduciária. Aí realmente me parece que houve um esforço dos bancos, não estou dizendo, por favor, em corrupção, não é nada disso, um esforço jurídico dos bancos para arrancarem essa tese do STJ. Então, olha que coisa interessante. Simão, cabe adimplemento substancial em todos os contratos? Sim, menos na alienação fiduciária, porque o STJ disse que não cabia. É daquelas coisas que a gente cita, mas não explica, porque são coisas inexplicáveis. Se fôssemos prosseguir um pouco, eu diria que esse adimplemento substancial, ele realmente se baseia na ideia de conservação do contrato, que o contrato não deve ser desfeito.
Logo, a cobrança do valor devido atende a essa ideia muito mais que a resolução do contrato. É uma figura muito utilizada na prática e que agora o STJ deu esse banho de água fria ao retirá-la da alienação fiduciária em garantia. Se quiserem olhar como vinha o STJ fazendo, recurso especial 1.200.200.105 Amazonas. Esse é de 2012. 2012. A mudança é de 2017, em que o STJ entendeu que não cabia a figura do adimplente substancial na hipótese de alienação fiduciária em garantia. É uma pena, eu acho que isso é um desserviço para o direito civil. A próxima figura que eu vou trabalhar agora, e eu deixei esta figura por último de propósito, é porque é uma figura controversa no direito brasileiro. Alguns acham que ela é super importante, outros acham que ela não é relevante. Eu estou no grupo dos que acham que essa figura não é relevante. Que figura é essa, Simão? A violação. Espera aí só um pouquinho. A violação positiva do contrato. Violação positiva do contrato. Os senhores se lembram que na aula passada eu lhes disse que a boa-fé gera deveres laterais ou anexos, como o dever de segurança, o dever de informação, o dever de cooperação. Alguns autores, todos eles muito bons, entendem que quando eu descumpro os deveres laterais, os Nebenpflichten do alemão, disse isso até na aula passada no caderno de vocês, ocorre a figura da violação positiva do contrato. Ou seja, eu simplesmente teria, ao lado do inadimplemento absoluto e da mora, a violação positiva do contrato por descumprimento dos deveres decorrentes da boa-fé. Se uma obra ótima no Brasil, do professor Jorge César Ferreira da Silva, uma obra antiga da Renovar, em que ele defende com muita ênfase que a figura da violação positiva do contrato é necessária no Brasil e que a quebra dos deveres laterais não se enquadra nas hipóteses de mora nem de inadimplemento absoluto. Bom, parte da doutrina, e aqui eu posso citar, por exemplo, a professora Aline Terra, do Rio de Janeiro, professor Zanetti, do Largo de São Francisco, esses professores entendem que a figura da violação positiva do contrato não é relevante ao direito brasileiro. Por quê? Porque como o Brasil, anotem isso, adota um conceito alargado de mora, mora não é só atraso, é pagamento quando não é no tempo, no lugar e na forma ou modo avançado pelas partes ou estabelecido por lei. Quando eu tenho as hipóteses de violação positiva do contrato, professor Aline Terra, professor Zanetti, entendem que eu estou diante de mora por descumprimento com relação à forma do contrato. Eu escrevi um artigo recentemente, nós estamos agora em setembro de 2020, esse artigo vai ser publicado, acho que até novembro, na revista da ASP, em que eu digo que tem razão esses autores ao dizerem que a boa-fé, nessa hipótese, pode não entrar em jogo. Basta se alegar mora por descumprimento dos deveres laterais, e aí eu terei o conceito de violação positiva afastado do sistema brasileiro. Mas há muitos que adotam, sim, a ideia de violação positiva do contrato
por quebra dos deveres anexos ou laterais da boa-fé objetiva. Muito bem. Uma última nota para acabar esse nosso bloco de hoje. Uma última nota. A última nota que eu lhes faço é a seguinte: o código diz que os contratantes são obrigados a guardar na conclusão do contrato e na sua execução, ou seja, do momento que nós combinamos e no momento que o contrato está sendo cumprido, a boa-fé objetiva. A doutrina diz, o código, parte dela, né, disse menos do que deveria dizer. Por quê? Porque a boa-fé na fase pré-contratual, que é a chamada culpa in contra, depois do A vem o H, culpa in contraindo, com H depois do A, e também a boa-fé objetiva passa a vida do contrato. Ela existe após o fim do contrato. Post factum finitum. O caso dos plantadores de tomate da SICA é um caso de boa-fé objetiva na fase pré-contratual. E é curioso, porque o código realmente não diz que a boa-fé deve estar presente desde o início e mesmo após o fim. Mas o código não diz isso porque o 422 está dentro da teoria geral dos contratos. E se o código dissesse isso, como é que a fase pré-contratual está na teoria geral dos contratos? Como é que a fase pós-contratual está na teoria geral dos contratos? Essa foi a defesa que fizeram do código do professor Miguel Reale. De qualquer maneira, que a boa-fé está na fase pré e pós-contratual, isso não tenho dúvida alguma. Se o código precisaria dizer, poderia dizer. A boa-fé do 422 também está na fase anterior à formação do contrato e na fase posterior. Mas não diz. É um pecado grave? Não. A doutrina tem aplicado essa ideia? Tem. A fase pré-contratual é informada pela boa-fé objetiva, chamada culpa in contraindo, e a fase pós-contratual também deve haver a boa-fé objetiva, que é chamada responsabilidade post-pactum finitum. Então, portanto, apesar de não haver no código esses dois momentos, a doutrina entende que a boa-fé tem aplicação nas fases pré e pós-contratual. Por exemplo, o dever de sigilo do médico e do advogado não acabam quando o médico termina a causa ou o advogado termina a cirurgia. É um dever post-pactum finitum, de não comentar, de não contar o que ocorreu no processo ou de não expor o paciente depois da cirurgia. Portanto, senhores, apesar de a lei não trazer a responsabilidade pré-contratual por quebra da boa-fé e pós-contratual por quebra da boa-fé, elas são plenamente admitidas pela doutrina e pela jurisprudência. Vide o caso dos plantadores de tomate da SICA. Bem, dito isto, eu encerrei a boa-fé objetiva, eu encerrei as figuras parcelares, avançamos muito bem com relação à boa-fé, então eu posso agora parar esse nosso primeiro bloco de aulas e eu regresso com o próximo ponto daqui a pouco. Abraço a todos.